E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai tratar sobre dois assuntos diferentes. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas opções disponíveis pelo mercado para nossa proteção e tranquilidade, como é o caso de alguns seguros. E também não podia deixar de fora o assunto que mais chamou a atenção durante a semana, que foi o corte da taxa básica de juros. Então vamos lá! Bom, a maioria de vocês já devem saber muito bem que existem três opções que o mercado oferece que a gente gostaria de abraçar todas elas ao mesmo tempo, mas infelizmente para a grande parte dos brasileiros é muito complicado. Seguro de vida, seguro automotivo e plano de saúde. Mas será que existe uma prioridade? A gente pode escolher o momento certo para cada uma delas. O que eu vou falar no vídeo de hoje é baseado numa visão muito pessoal, pode variar, esse entendimento pode variar de pessoa para pessoa, mas o que aconteceu com a minha namorada durante a semana me chamou a atenção e eu resolvi gravar um vídeo compartilhando isso daí. Bom, no meu entendimento, seguro de vida ele faz muito mais sentido para quem já tem uma família constituída, já está com um patrimônio num patamar um pouco mais evoluído e quer oferecer uma segurança maior para a família. Mas para quem está na fase inicial de acúmulo de patrimônio, eu acredito que faça muito mais sentido investir por conta própria, porque o tempo está a nosso favor. Então o capital final tende a ser muito maior, o recurso que você pode atingir através do investimento é muito maior do que o recurso que o seguro de vida vai te oferecer se você estiver na fase inicial. Em relação ao carro, aí a questão pode ser bastante complicada. Muita gente vai acabar tendo diferentes visões. Eu escuto muitas pessoas dizendo o seguinte: o seguro de carro ele é praticamente uma comodidade, ele é uma tranquilidade e além da tranquilidade ele te oferece uma proteção contra terceiros. Imagina se alguém com uma BMW ou com uma Mercedes bater no seu carro. Eu acho que dependendo, pode ser muito mais complicado uma pessoa com um menor poder aquisitivo bater no seu carro, porque acaba tendo duas situações. Ou ela vai tentar jogar a responsabilidade inteira para você, ou vai ser aquele famoso, cada um que pague o seu. Então é um pouco complicado. Eu acho que dentro das prioridades a gente consegue negociar, a gente consegue trabalhar o tempo em relação a seguro de vida e seguro automotivo. Mas a terceira opção, que é o plano de saúde, não dá para negociar. A saúde nem sempre ela pode esperar. E o custo de determinado procedimento pode corroer o teu patrimônio inteiro num piscar de olhos. Só para que vocês tenham uma ideia, durante a semana minha namorada passou mal. E aí ela me chamou pedindo ajuda e ela estava descrevendo que ela começou a ter dores na região abdominal e que a mão estava formigando e a língua também. Basicamente começou a descrever um princípio de AVC, mas é difícil levar ela a sério porque ela está sempre entre a vida e a morte comigo. Loura, fica brava não, mas é verdade, então assim é um pouquinho complicado. Eu fui lá e aí eu falei assim para ela: bom, se veste, vamos pro hospital. Eu sei que ela acabou acalmando e disse que não queria ir. Eu não sei se eu deveria ter levado à força mesmo, que a suspeita era muito grave dessa vez. Mas no frigir dos ovos, como ela já trabalhou com o pessoal da Liga do Bem, que é um pessoal que visita asilos, que visita hospitais, então eles têm contatos com médicos, e ela contactou um cardiologista e ele falou o seguinte para ela, falou assim: vem aqui com urgência, a consulta eu vou te dar de graça, mas o custo com os exames vai ser por sua conta. Cadê o plano de saúde que ela falou que ia fazer ao longo do tempo? Não fez. Sabe quanto que custou mais ou menos os exames básicos, assim, nada muito complicado? Em torno de R$700. Eu acabei transferindo R$1.000 para ela, para dar um apoio para ela fazer esses exames, e aí ela já correu atrás para fazer um plano de saúde. Só que isso é uma despesa que não é nem tão traumática. Eu tenho um colega de trabalho que ele teve que fazer uma cirurgia de ponte safena com urgência, e olha que é uma pessoa saudável, que faz exames periódicos a cada 6 meses, mas foi surpreendido. O cara faz ciclismo, corre, mas teve essa surpresa e teve que fazer a cirurgia. Eu fiquei sabendo que se ele fosse pagar por fora, se ele tivesse que fazer por fora, o custo da cirurgia sairia em torno de R$300 mil.
de uma hora para outra e não dá para negociar. Esse é um custo que você não pode esperar. Então, de tudo isso, dessas 3 opções, a que eu diria para vocês: você pode ter dúvidas em relação ao seguro de vida, e na fase inicial eu não faria. Eu não tenho e não pretendo fazer. Aliás, eu tive quando a empresa ofereceu gratuitamente. Daí também eu até pensei em negar, mas eu falei assim, se ela está me dando, por que eu vou negar? O seguro automotivo eu só fiz no último carro que eu comprei, porque eu comprei o carro zero, eu já queria sair com o carro da garagem com tudo acertado. Mas meu pai, por exemplo, nunca fez um seguro de carro. Eu vou falar, fez uma grande diferença, você não vai conseguir convencer ele disso. Agora, o plano de saúde não é discutível. Bom, agora falando um pouquinho sobre o segundo assunto, que é sobre o corte da taxa básica de juros. Muita gente está falando sobre esse assunto e fica aquela situação, e agora? O que vai acontecer com os meus investimentos? A renda fixa está morrendo? Cuidado com esse tipo de interpretação e cuidado cuidado com a baboseira que estão falando na internet. Primeiro ponto, vamos entender o que move essa flutuação da taxa de juros. Primeiro, é preciso ter uma compreensão que a taxa básica de juros ela está atrelada também à inflação. Por que ela está atrelada? O que normalmente acontece? Quando o dinheiro em circulação é maior do que a oferta, a gente tem um problema, porque você não consegue atender a demanda que está sendo encaminhada para o mercado. Como que você controla isso? Subindo os preços. Daí o que acontece? A gente tem uma inflação começando a se desenvolver. Chega um momento que isso começa a incomodar e que a gente precisa puxar o freio de mão. Qual é o mecanismo que o mercado tem para trabalhar para poder diminuir o consumo? É através da taxa básica de juros. Você aumenta a taxa de juros, fica mais complicado para as pessoas fazerem financiamentos, pedirem empréstimos, porque o custo final desse valor vai ser cada vez maior, então a taxa de juros começa a subir. Em momentos em que a economia do país não vai muito bem, a taxa de juros costuma ser mais alta. Como a inflação atualmente está em níveis muito baixos e o governo tem o interesse em estimular o consumo, o que ele faz? Ele vai tentando cortar a taxa básica ao máximo que ele puder. Mas o que a gente tem que se atentar? Todo mundo está falando assim, tá bom, cortou a taxa básica de juros, e o que naturalmente vai acontecer? Uma fuga de investimentos em renda fixa para opções de maior risco, para você buscar uma rentabilidade maior. Isso realmente acontece. Mas esse entendimento de que está todo mundo fugindo da renda fixa e que é o fim da renda fixa está muito longe de acontecer. Durante o período quando a Dilma estava para tomar o impeachment, quando estava em discussão a situação dela, a economia estava num período bastante conturbado. E a taxa básica de juros estava em torno de 14%. Então você tinha títulos públicos com um longo período, com décadas garantindo esse valor. Quem tinha investimento, como era o meu caso em fundos DI, por exemplo, qual que é a obrigatoriedade do fundo? Qual que é o compromisso dele com o investidor? Entregar a taxa DI, ou uma taxa, um percentual do CDI. Mas tem um detalhe, não é só o fundo DI que trabalha com títulos públicos. Existem títulos de renda fixa. Eu vou dar como exemplo, eu não queria nem falar muito dando exemplo em relação ao banco, mas o Banco do Brasil, por exemplo, oferece 2 títulos que estão apresentando rentabilidades fantásticas, que é renda fixa LP pré-fixado e renda fixa LP inflação. Eles estão pagando mais de 1% ao mês. Se vocês olharem o retorno dele em 12 meses, superou os 14%, numa taxa que o DI está entregando entre 6%, mais ou menos. Agora a taxa básica de juros foi diminuída para 5,5%. E aí as pessoas ficam achando, não, mas toda a renda fixa só está pagando isso. Conversa. Se você não acredita, consulta. Faz uma consulta na tabela de rentabilidade dos fundos que você tem disponíveis, pode ser através da corretora ou através do banco. Um colega de trabalho, ele também fez uma seleção de alguns fundos disponíveis pela XP Investimentos e também achou rendimentos excelentes, na casa de 14%, 15% em 12 meses.
no ano, eu estou falando de janeiro até agora, foi 14%. Porque nos 12 meses, nós estamos em setembro, até setembro nós estamos em setembro ou em agosto? Agora eu me perdi. Mas no ano, o rendimento está acima dos 15%. A maioria esses dois que eu falei para vocês do Banco do Brasil, deem uma consultada. Eu não estou dizendo que é para ficar girando patrimônio, para ficar pulando de galho em galho. Dependendo do valor que você tem investido, um remanejamento em carteira, porque eu tinha uma exposição muito alta no fundo DI. Então eu tirei uma pequena parcela e realoquei para esses dois fundos. E aí eu estou acompanhando, o rendimento está espetacular. Agora, em relação a essa possibilidade, mas realmente com a taxa de juros caindo, boa parte das opções de renda fixa elas perdem atratividade e o pessoal vai buscar em multimercados ou então diretamente na renda variável através do mercado de ações ou fundos imobiliários. Tudo bem, mas volto ao que eu sempre comentei em vídeos anteriores. Não adianta você tentar acertar o investimento ideal ou ficar de olho só no rendimento. A gente tem que ter uma exposição diversificada. Se você tiver uma exposição em renda fixa e um pouco também na renda variável, você sempre vai surfar os melhores momentos em cada um deles. O que não dá é você pegar toda a tua posição de renda variável e jogar para renda fixa, ou pegar toda a exposição de renda fixa e jogar para renda variável, porque está todo mundo dizendo que o momento ideal agora é da renda variável. Não é assim que a coisa funciona. Agora, você também não pode fazer que nem o Batatinha. As batatas estão virando bastetes agora, né? Porque o Baster, ele vive batendo naquela tecla de que taxa não ganha de tempo, taxa não ganha de tempo, e manda o pessoal repetir. É verdade, é verdade. Na fase inicial, realmente é praticamente inquestionável isso daí. Mas dependendo do seu patrimônio, você pode fazer um rebalanceamento para melhorar o resultado. Eu não estou dizendo para fechar toda a posição em um ativo e jogar para outro. Mas você ficar, por exemplo, como eu estava, com uma exposição muito alta e praticamente concentrada só no fundo DI, não era inteligente, sendo que eu posso tirar proveito dessas opções de renda fixa. E são fundos que provavelmente eles trabalham com derivativos e também trabalham com os títulos que têm diferentes taxas. Por ser um fundo, ele está carregando isso até hoje. Então, se eu comprar agora os títulos públicos, eu não vou conseguir ter esse retorno que o fundo está me oferecendo. Então era isso que eu queria conversar com vocês. Nada do que eu estou falando aqui é uma dica. Eu quero só que vocês se reflitam, façam as pesquisas por conta própria e tirem suas próprias conclusões. Vocês vão ver que não dá para seguir cegamente o que o povo fica dizendo na internet, não. Questionem, podem questionar até o que eu estou falando, mas vão atrás, façam um levantamento e vejam por conta própria. Aliás, antes de fechar esse vídeo, só para lembrar, essas opções dos fundos que eu falei são de médio risco e o inflação, que eu comentei do Banco do Brasil, já é considerado um nível mais alto. Mas mesmo assim, perto do risco que eu estou correndo na renda variável, isso daí para mim é muito, tá bem tranquilo pro perfil que eu tenho de investimento. Então vai variar de pessoa para pessoa. Eu espero que vocês tenham gostado. O recado que eu queria dar no vídeo de hoje foi esse. Até a próxima. Tchau, tchau.